Lucas capítulo 9, versículo 10. O tema da minha mensagem hoje é a gratidão que multiplica. Exatamente o que nós veremos aqui. Lucas capítulo 9, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Quando os apóstolos voltaram, contaram-lhe tudo o que haviam feito. Levando consigo Jesus, retirou-o para uma cidade chamada Betsaida. Mas, sabendo disso, as multidões o seguiam. E ele as recebeu e falava-lhes do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Verso 12. Quando o dia começava a declinar, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão, para que possa ir aos povoados e campos próximos hospedar-se e achar o que comer, pois estamos em um lugar deserto. Mas ele lhes disse: vós mesmos dai-lhes de comer. Eles responderam: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a não ser que compremos comida para todo este povo. Pois eram cerca de 5.000 homens. Então ele disse a seus discípulos: fazei sentar-se em grupos de cerca de 50. E eles fizeram e mandaram que todos se sentassem. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, Jesus ergueu os olhos ao céu, abençoou, ou talvez deu graças, dependendo da sua versão, e os partiu. Depois entregou aos discípulos para que os servissem à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. Olha para cá, por favor. Essa passagem aqui você vai ver no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, que nós lemos, e também no Evangelho de João. Alguns têm uns detalhes a mais ali, como por exemplo, no Evangelho de João vai dizer que Jesus ordenou que eles recolhessem o que sobrou. Nós vamos ver que ali existiam 5.000 homens, sem tirar mulheres e crianças, levando-se em conta que o povo tinha muito filho naquela época, coisa que nós devíamos seguir o exemplo. Havia ali 5.000 homens, com exceção de mulheres, sem contar mulheres e crianças. E no Evangelho de Marcos vai dizer que um dos discípulos diz assim: seria necessário 200 denários para comprar pão para todo mundo. Um denário era o equivalente a um dia de serviço de um trabalhador comum. Ou seja, se pegarmos o salário mínimo e dividirmos por 22 dias úteis, daria cerca de R$ 1.100 mais ou menos só de pão. Ou seja, os discípulos tinham apenas 5. E 2 peixes, por isso o desespero. E é interessante que no Evangelho de Marcos vai dizer assim, que Jesus com seus discípulos trabalhavam tanto que eles não tinham nem tempo para comer. E então Jesus aqui ele faz o que? Ele chama os discípulos à parte e diz assim para eles: descanso, hora de descansar. Sim, trabalhamos muito, mas todo trabalhador também deve descansar. Jesus se preocupou em levar o Evangelho às pessoas? Óbvio que sim. Esta foi a sua grande missão. Só que ele sabia que tão importante quanto levar o Evangelho, ele sabia que os seus discípulos precisavam descansar e que seus discípulos também precisavam comer. Isso é essencial. Hoje nós vivemos um Evangelho que parece que se preocupa apenas com o espiritual. Óbvio que é o principal. Mas o espiritual está unido também ao natural. Os discípulos eram os espirituais, assim como nós. Todavia eles precisavam de descanso. E também precisavam comer. Necessidades básicas na vida de cada um. E Jesus aqui, ele se preocupa com o pão do céu, com o pão espiritual, mas também se preocupa com o pão da terra, do tipo, olha, essas pessoas precisam comer. Vocês precisam fazer alguma coisa. A fé cristã, ela de fato, ela engloba toda a realidade humana. Não somos aquelas pessoas espiritosféricas que vivem orando o dia todo. Uma vez teve um irmão que disse isso para mim, né? Olha, qualquer hora que você for à casa da minha irmã, ela vai estar orando. Eu falei, ô louco? É sério? E então ele disse que ele, antes de trabalhar, passou 5 horas da manhã na casa da irmã dele. Ela estava fazendo o quê? Dormindo, óbvio. Nós temos que saber que a Escritura, ela lida com todas essas áreas. A fé cristã, sobretudo, a realidade. O principal é o caminho do céu. Mas a Escritura nos ensina, e muito, como nós podemos viver bem aqui na terra. Um exemplo é o livro de Daniel. Lembra, o povo estava sendo escravo na Babilônia. Então o mandamento de Deus é o seguinte: trabalhem, cuidem do pomar, tenham filhos e procurem a paz da cidade. Mesmo o povo sendo escravo, Deus está falando, vocês precisam se preocupar com a paz da cidade, vocês precisam trabalhar e vocês precisam ter filhos. A Escritura vai ensinar a mim e a você como devemos ser salvos, sim. Mas ela também nos ensina como nós devemos administrar os recursos naturais, ou seja, o dinheiro ao qual vem a nossa mão aqui na terra.
Se você é salvo, mas você é um mau administrador, você não vai para o inferno, óbvio que não. Não queremos em perda de salvação. Só que, todavia, mesmo um crente de verdade, que administra mal a sua vida financeira, ele pode ver um inferno aqui na terra. Ele pode viver com dor de cabeça por conta de finanças, por conta de não seguir os conselhos da palavra do Senhor. Nós vemos Sansão, servo de Deus, mas por conta de não dar ouvidos ao seu pai. Diz a Escritura que ele teve momentos muito difíceis. E essas coisas também se repetem em nossa vida. Mesmo sendo salvos, às vezes não damos ouvido aos pais, aos mais velhos, ao pastor, à palavra de Deus, e consequentemente teremos dificuldade. Porque o crente que não cuida bem da sua vida financeira, ele vai ver que toda a sua vida espiritual também é atrapalhada. Porque eu vou mostrar para você que dinheiro também faz parte de espiritualidade. Organização, é o que nós vemos aqui, faz parte da nossa espiritualidade. Daí você é cristão genuíno, só que você compra o que não deve, com o dinheiro que não tem, para impressionar quem não gosta. E depois reclama, tem demônio na minha vida. Não é, às vezes o demônio é você, que não sabe administrar bem a sua vida financeira. Você é mal organizado. E nós, quando somos mal organizados financeiramente, afeta todas as nossas áreas. Pessoas ficam doentes por conta de contas. Doentes. Daí, você está mal financeiramente, o que vai acontecer? Você vai ter problema com a sua esposa, com o seu marido. Porque se tem algo que tira a concentração do homem, é quando ele está vivendo. E aí então, você está prestes a vir ao culto e de repente chega a fatura do cartão. A sua esposa não falou, mas ela deu uma extrapolada. Você olha aquilo lá, você quase morre. E então, o que você faz? Você briga com ela. Você briga com ela na hora de vir para o culto, os dois não vêm. Você reparou como que um problema financeiro pode afetar toda a nossa vida? Toda ela, sem exceção. A vida é um todo indivisível. E aqui nós veremos que a chave para uma vida financeira saudável chama-se gratidão. Gratidão e organização. Essas coisas precisam andar juntas. Então, o primeiro princípio que nós vemos é o seguinte: ser grato é ser abençoado. No versículo 16, quando diz assim, olha, Lucas 10, 16. E tomando 5 pães e 2 peixes, Jesus ergueu os olhos ao céu e abençoou e os partiu. Algumas versões está, e deu graças, agradeceu. Por que algumas está abençoou e o outro está agradeceu? É porque aqui são sinônimos de fato. Abençoar e dar graças é a mesma coisa. Porque quando nós damos graças, o que a Escritura diz é que somos abençoados. Quando você é grato por aquilo que você tem. Efésios 5, Paulo vai nos ensinar como ser cheios do Espírito Santo. E olha como ele diz: com ações de graça. Quando você é grato, o que a Bíblia diz é que nós somos cheios do Espírito Santo. Exercita fazer o teste. Para de reclamar. Para de reclamar de tudo. Para de ficar murmurando. Você vai ver se você não vai ser uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais cheia do Espírito Santo, uma pessoa mais agradável. Você já trabalhou com gente que vive reclamando? É terrível. Às vezes você está bem, mas você fica do lado da pessoa. Gente, nossa, você fica mal. Tem um rapaz lá na rua de casa que assim, eu vejo que ele está vindo perto de mim, eu corro para o outro lado, né? Porque de manhã, normalmente, eu fico lendo ali na frente de casa, aí meu filho fica andando de carro ali, ele começa a chegar perto, Arthur, vamos entrar, filho, tá na hora de entrar. Porque ele chega e já começa. É porque a época que eu nasci era mais difícil. Porque hoje em dia o emprego está complicado, porque as coisas hoje estão mais difíceis. Eu saio dali, eu chego em casa assim, ó. Sabe o que aconteceu? Eu estou amargurado. Faz mal. Em relação à minha e à sua vida também. Exercita, parar de reclamar. Olha como o ser humano é especialista em reclamar. Fazendo calor. Nossa, que calor. Misericórdia. Chove. Nossa, mas chuvarada, não dá para sair. Aí então para a chuva e fica abafado. Nossa, que tempo abafado, hein? Meu Deus. Faz frio. Nossa, mas frio em dezembro? Onde já se viu isso? Você reparou que nunca nada tá bom. A gente sempre vive reclamando. O meu e o seu coração, a Escritura diz que o nosso coração ele é ingrato, insatisfeito com tudo. Por isso nós devemos aprender a constantemente dar
graças. Ainda que as coisas não saiam do jeito que nós queremos, devemos aprender a agradecer, porque a gratidão é um milagre, meu irmão. É Deus que precisa tocar o nosso coração mesmo através da fé que nós temos nele, para que eu e você possamos ser gratos. Só filhos e filhas de Deus genuínos conseguem ser gratos por pequenas coisas, agradecer pelo pouco. E quando eu digo ser grato, eu não estou falando, né? Você vai almoçar, daí está lá o pratão. Senhor, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Não, não é isso que é ser grato. A gratidão é uma base de quase que todas as religiões. A questão que nós temos que perguntar é a seguinte: qual que é a sua base para ser grato? É com base no que, olha, eu tenho chinelo velho, mas eu conheço gente que não tem pé. Glória a Deus. Porque tem gente que é assim, o padrão de gratidão dele é com base na desgraça do outro. Ah, o meu carro não tem ar-condicionado, mas fulano tem bicicleta. E eu tenho a bicicleta, mas fulano tem a Havaiana. É uma desgraça esse tipo de coisa, porque se a nossa gratidão é com base naquele que tem menos, ô coração torto que nós estamos. A nossa base para a gratidão deve ser a graça de Deus. Deve ser saber aquilo que nós merecíamos e aquilo que nós temos. Se tem uma coisa que me enche de gratidão, é eu saber, e eu falo isso não por demagogia, eu sei exatamente o que eu merecia. Não, eu não merecia ter a esposa que eu tenho. Eu não merecia ter os filhos que eu tenho. Eu não merecia ter a igreja que eu tenho, os irmãos que eu tenho. O que eu merecia é estar lá na Infernolândia, na rua 666, morando ao lado do capeta. É isso que a Escritura diz, que todos nós, por mérito, somos dignos. E então, com base em tudo isso que nós merecemos, você olha para aquilo que Deus te deu, automaticamente isso te enche de gratidão. Não é comparar com o vizinho, olha, tá vendo? Eu consegui isso aqui, ele não fez. Isso é ser medíocre. A gratidão é com base naquilo que nós realmente merecíamos. E aqui nós vemos que a gratidão, ela faz as coisas multiplicar. Aqui fez o financeiro multiplicar, não foi? Pão era relacionado a dinheiro, peixe relacionado a dinheiro, mas não apenas isso. Quando você é grato, você é mais alegre. Você já reparou que pessoas que são mais agradecidas a Deus, por mais que passem por momentos de tribulação, você raramente as vê deprimidas, as vê para baixo, tristes? Uma vez eu estava passando na rua assim, eu vi uma senhorinha, o carro passou e bateu o retrovisor nela de bicicleta. Mas, senhorinha, mas tomou um tombo, que tristeza que deu. Na hora, parei o carro, fui ajudar lá, eu e meu filho. E a senhorinha, a gente colocando ela na guia, sentar, tá tudo bem. Graças a Deus eu estou bem, aleluia. Com a cara tudo ralada. Gente do céu. Meu Deus, é maior que esse carro aí, correndo igual um doido. E machucada. Quem é grato é mais feliz. Agora o ingrato, ele coloca objetivos dizendo assim: se eu conseguir um emprego melhor, aí então vou ser feliz. Daí ele consegue. E ele vê que não consegue ser feliz. Se eu dobrar o salário, esse ano começando vai ser o ano da bênção. E ele não consegue. Por conta de não conseguir, também não consegue ser feliz. Daí ele pensa, é um celular, tem que trocar, gente. Como que pode? Estou com esse aqui há 1000 anos. Daí troca o celular, troca a casa, troca o carro, uns trocam até a mulher. Não, tem que é isso, 40 anos já, tem que trocar por 2 de 20, uma de 20 pelo menos, né? E ele pensa que é isso aí que vai trazer alegria, mas ele vê que essas coisas não preenchem. Por quê? Para os gananciosos. Eles nunca terão o suficiente. Uma pessoa gananciosa nunca tem aquilo que ela acha que precisa para ser feliz. Um exemplo que eu sempre dou é de Rockefeller. Ele era o homem mais rico de sua época, então perguntaram assim para ele, o homem mais rico do mundo. Rockefeller, quanto mais de dinheiro você precisa para ser feliz? Sabe qual foi a resposta dele? Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Você reparou que, por vez, nós somos assim? Às vezes você morou a vida inteira numa casa de 2 cômodos e você pensa, puxa, 2 quartos para mim é seu sonho. Daí você muda para uma casa com 2 quartos. Puxa, mas não tem suíte, hein? O dia que eu tiver uma com suíte. Daí muda. Esse calor, piscina seria tudo. Coloca a piscina. Mas ar-condicionado nos quartos, né? Não dá, muito quente.
vivemos infelizes. Eu e você precisamos olhar as coisas de uma perspectiva diferente. Em que sentido? Às vezes nós vemos a mesma situação, pessoas passando pelo mesmo problema, só que por conta de olhar por uma perspectiva diferente, elas passam por aquilo de uma forma também diferente. De vez em quando lá em casa nós assistimos aquele seriado antigo, né? Todo Mundo Odeia o Chris. Você sabe, né? Tem o Júlio lá, um brutamonte, que é a mulher que manda. Só tem tamanho, a mulher que governa a casa ali. E tem um episódio muito interessante que o Júlio está triste, reclamando da vida, né? E a mulher dele, a Rochelle, chega assim: te apruma, rapaz, você tem 2 empregos, você tem uma boa casa, você tem 3 filhos, você não tem motivo para estar triste. E ele diz: é mesmo. E ela então retruca: eu tenho motivo para estar triste. Eu tenho um marido que tem 2 empregos. Eu tenho uma casa que não é tão boa. E eu tenho 3 filhos. É a mesma situação. Mas pensavam diferente. O que isso tem a ver com a gente? Tudo. Se você aprende a ser grato, como diz João, com base naquilo que você tem, no Evangelho de João, a mesma passagem vai dizer assim, que um dos discípulos olha, temos 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Você percebeu que às vezes a gente olha, por mais que seja pouco que nós temos, a gente sempre reclama. O que é isso aqui? O pancinho de 15 mil dá para nada. E reclama. Esse saláriozinho de 2 contos aqui, assim acaba. E vivemos reclamando. Você não acredita que Deus pode fazer com que você se contente com pouco? Ora, Deus pode. Você deve orar e batalhar para ser mais próspero. Faz parte da Escritura e eu vou mostrar aqui para você como fazer essas coisas de forma prática. Ore, busque a prosperidade, todavia, seja grato. Conta-se que uma vez os filhos de uma mulher falaram assim para ela: mãe, o que nós comeremos hoje? E ela só tinha arroz na casa dela. Ela poderia reclamar, né? De novo arroz, acabou, só tem isso. Então, essa mulher, por uma perspectiva, por uma ótica diferente, ela diz assim: filho, o almoço hoje vai ser especial. Mamãe vai fazer arroz. Mistura bolinho de arroz. Sobremesa, arroz doce. Mesma coisa. O que muda é a perspectiva. Segundo princípio, põe ali, por favor. Segundo, nós vemos uma vida de milagre. O relato aqui é de algo fabuloso. Eu não consigo nem imaginar como foi essa multiplicação de pães e peixes. Mas imagina o seguinte: aquele monte de gente, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Se metade fosse casado, 7,5, se cada um tivesse uns 3 filhos, você multiplica aí. É muita gente. E então, 5 pães e 2 peixes, se fosse você para multiplicar, meu irmão, Jesus falou para você: ora aí para multiplicar. Que jeito que você ia orar? Agora, Senhor! Sabe como que Jesus ora? Obrigado, Senhor. Amém. Pode distribuir, pessoal. Não teve um show a lá Steven Spielberg, nada. Você imagina crianças que atravessaram o Mar Vermelho, e então elas começam a crescer e elas, né, ouvem a história, porque Deus os guiou e abriu o mar e passamos. Então elas têm curiosidade: vamos conversar lá com Moisés. Ele provavelmente vai explicar como foi esse evento hollywoodiano para nós. E então essas crianças chegam em Moisés e falam: tio Moisés, conta pra gente. Aí todo mundo fala: a gente quer ouvir da sua boca, como que foi passar pelo mar? E Moisés diz assim, com aquele ano, né? A gente chegou na frente do mar, faraó correndo atrás, batia o cajado, o mar abriu, a gente passou, o mar fechou, acabou. Por mais que ele pudesse contar de uma forma tão simplória assim, mas aqueles que estavam ali viram, e isso aqui foi um milagre. Por mais que pareça comum. A nossa vida é assim. A nossa vida é um milagre diário. Só que nós não percebemos. Quando que você percebe um milagre na sua vida? É só quando você quase morre, não é? Nossa, mas uma moto tirou uma fina de mim. Ai, graças a Deus. Mas a nossa vida constantemente é um milagre, por mais comum que seja. Queridos, acordar, fazer refeições,
Vir ao culto, você tem noção do tanto que Deus livrou você para que você chegasse aqui? O trânsito é uma loucura, ainda mais essa época de festas, final de ano. Uma vez eu vi uma pesquisa dizendo que a maioria dos acidentes de trânsito se dá por conta de brigas domésticas. Você não tem nada a ver com o negócio, o cara briga com a mulher dele e faz o quê? E bate no seu carro. Ainda mais agora, né? Essa época de festa, você sabe como que é. O pessoal bebe muito, os homens principalmente, bebe. E por que tem muito acidente? Porque os homens bebem e fazem o quê? Põe a mulher para dirigir. Cadê, irmãs? É por causa disso, não. As irmãs são bênçãos, perdoa aí, irmãs. Por quê? É porque os homens bebem e vão dirigir. Brincadeira com as irmãs, mas eu sei, as irmãs são muito mais zelosas, né? Eu falo de sacanagem mesmo, porque isso é provado, né? É estatística. A gente que é homem é meio voado, agora as mulheres são mais cuidadosas, vai dar ré. Se dá para dar ré, não dá, se não dá, fica ali mesmo. Chama alguém para estacionar, né? São mais cuidadosas. Mas repare, a nossa vida é um milagre constante, às vezes passamos por tantas dificuldades, só que nós acabamos que não reparamos. Uma vez perguntaram para um homem de Deus assim, eu não consigo ver Deus, e você? Ele respondeu, o meu problema é diferente. Eu vejo Deus em tudo que é lugar. Como pode? Em cada instante eu estou vendo o Senhor. A Bíblia aqui ela não vai descrever exatamente como este milagre aconteceu. Não precisamos nem saber. Não sei se, sei lá, né? A gente pode imaginar. Estava o saquinho com o pão lá, começa a dar pão para os outros. Aí eles começavam a dar pão ali, não tinha fim o pão. Não sei. Não sei se Jesus chegava com uma pessoa perto dele, puxava um pão da orelha e dava para a pessoa. Não interessa. O que interessa é que nós vemos o Senhor cuidando do seu povo com coisas que são essenciais para mim e para você. E se Ele cuidou dessa multidão, por que nós acharemos que Ele não vai continuar cuidando da minha e da sua vida, da nossa família? Não importa, irmãos, se o seu dinheiro caiu do céu literalmente na sua cabeça. Não importa se caiu um pix, você não sabe de onde que veio na sua conta. Ou se você trabalhou o mês inteiro de forma árdua, aguentando aquele patrão carne de pescoço, e no final de 30 dias você recebeu o seu salário. Não importa a forma, todas elas, sem sombra de dúvida, é o Senhor provendo o nosso sustento. É o Senhor cuidando de mim, de você. E milagres, como nós vemos aqui, começa de fato quando nós obedecemos o Senhor e oferecemos o pouco que nós temos a Ele. Você imagina, João disse que era um menininho. Era o único que estava ali, com a marmita. Os marmanjos nem ligaram. Vai tirar agora, doce da boca de criança. Só ele tinha, você imagina os homens grandes. Ô moleque, preciso do pão aí. E o moleque, sai pra lá. Eu sei que tem aquela expressão, né? Olha, é mais fácil tirar doce da boca de criança. Hoje em dia não está tão fácil, não. Li uma notícia ontem que, não sei que cidade aqui de São Paulo, o Papai Noel estava dando bala. Acabou, a molecada apedrejou o Papai Noel. O negócio tá feio. Até ser Papai Noel hoje em dia, profissão de risco. Tá difícil. É, Tiago? Nós precisamos aprender, muitas vezes, a nos desprender de coisas materiais e muitas vezes bens mesmo. Aqui aquele menino precisou doar para que mais pessoas pudessem ter. E por mais que foi pouco, o milagre veio por meio daquele pouco. Mesma coisa com a viúva lá. E Elias, lembra? Era pouco. O profeta, o que ele disse? Não, dá primeiro para mim. E por conta daquele pouco, ela teve mais. Todavia, crer que Deus vai suprir as nossas necessidades é de suma importância. Mas nós precisamos ter fé e também nos organizarmos. Não adianta simplesmente você orar 3, 4, 5 horas por dia dizendo Deus vai prover, Deus vai prover, Deus vai prover. E você não levanta e não faz nada em relação a se organizar. Nós vemos aqui que antes daquele milagre, Jesus diz assim, pega o povo aí e coloca-os assentados em grupos de 50. Então, eles se organizam em grupos de 50. E então, depois desta organização, diz a Escritura que o milagre acontece sobre a vida deles.
Por que que é importante você saber que você precisa ter fé e também você precisa se organizar? Porque Jesus Cristo morreu para pagar a dívida dos nossos pecados, não a dívida do nosso cartão de crédito. Não é brincadeira isso, falando de verdade. Uma vez uma irmã pediu para mim, para que eu pudesse orar por ela. Eu falei, e qual o problema, irmã? Ora para minha fatura não vir esse mês, pastor, por favor, gastei demais. Eu falei, mano, tem como? Você gastou agora, você vai ter que arcar com a consequência. Jesus, ele tirou a nossa culpa quando ele morreu na cruz. Ele não tirou a nossa inteligência. Ele não tirou o nosso pensamento organizacional, de como eu e você podemos parar e sim calcular, eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Porque há coisas que, se você for sincero, você vai ver, você gasta tanto supérfluo, tantas coisas que não são necessidade. Se você e eu aprendêssemos a diferenciar o que é necessidade e o que é desejo, você já seria muito mais próspero. Apenas fazer essa diferença. O que é desejo? Às vezes eu estou andando de bicicleta, e às vezes eu pego a caminhada longa, né? Às vezes eu saio lá da minha casa, venho aqui ao centro, comer pipoca no centro. E volto depois. E aquela sede danada, e você pensa no quê? Calorzão? Ah, a coca geladinha. Ô, glória. Só que eu penso, coca não é necessidade. Desejo? Eu entro na primeira bodega lá no barzinho que tem lá, falei, dá um copo d'água da torneira aí, tomei, acabou a vontade da coca. Desejo é uma coisa, necessidade é outra. Nós não podemos achar que apenas por sermos crentes, basta orar, que Deus vai prosperar. Daí você tem um restaurante, você é crente, você ora, mas a placa do seu restaurante é um nojo. A sua marmita é maravilhosa, mas você não tem organização nenhuma em relação ao que entra, ao que sai. É uma sujeira o lugar. E você está lá e fala, Senhor, mas por que eu não prospero? Todo mundo fala que minha comida é boa. É boa, mas se você é porca, não adianta. Se a fachada lá do seu estabelecimento é feia, tudo isso influencia. Óbvio que influencia. Eu fui uma vez, há um pouco tempo, né? Fui a uma oficina de um irmão. O irmão trabalha muito bem, por sinal. Só que eu cheguei lá, né? Falei, puxa, oficina, você já não espera massa corrida, gesso, grafiado, nada, né? Mas o mínimo. E eu falei para ele, irmão, você tem que mudar essa fachada aqui. Mas não dá nem para saber o que é aí, tudo escangalhado o negócio. Cara, passa um gesso, reboca certinho, faz uma pintura boa, põe um holofote aqui, outro ali. E o irmão falou, ei, pastor, acho que eu vou fazer então, hein? E esses dias eu estou vendo lá no Instagram, lá, gente, que maravilha. Porque isso faz diferença. Organização é importante. Agora, se você não liga para a estética, se você na administração, você não sabe de nada, você não sabe quanto que entra, não sabe quanto que é o custo das coisas, e se você não sabe quanto que entra, não sabe quanto que é o custo, você não vai saber quanto que é o seu lucro. Daí você só vê aquele montante entrando. Daí você vê aquele montante entrando, você, nossa, entrou bastante, só que você esquece que às vezes tem que pagar aluguel, água, luz, o custo das coisas, funcionário, só que você vê aquele montante e pensa, gente, dá para trocar de carro? E você vai e compra um carro, vem aquela Bíblia junto, né? 60 prestações. E então as coisas começam a andar de uma maneira mais dificultosa, e você diz, olha, eu preciso de oração, pastor, né? O demônio, só pode ser o gafanhoto, o devorador na minha vida. Eu falei, não, às vezes o demônio é você, que não sabe administrar as coisas. Então Deus, Ele morreu para nos limpar do pecado, não para tirar a nossa inteligência, a nossa forma de raciocinar. Você precisa, querido, se você tem uma empresa, ou não precisa ser empresa, na sua casa, você precisa saber quanto é o seu salário, quanto que você gasta com luz, com água, com supermercado, porque daí está lá, vai precisando, você vai gastando, vai gastando, daí você olha lá, nossa, estou no negativo, por quê? Mas não tem uma relação de nada. Hoje em dia, a coisa mais fácil do mundo, bloquinho no celular, bloco de nota. Você consegue marcar a gasolina, estou gastando tanto, e se eu estou gastando muito, dá para dar uma economizada, pegar uma bicicletinha, dar um pouco mais, ou dar um jeito de sair um pouco menos. Precisamos pensar nesse tipo de coisa, porque isso é ser espiritual também, para que eu e você possamos ser prósperos. Se você tem filho ainda, eu te aconselho, ensine um ofício para o seu filho. Ensine um ofício. Anteontem,
conversava com o irmão, ele tem um filho pequeno. E porque se você não ensina um ofício para o seu filho, ele vai ser um parasita na sua casa. Você sabe o que é o parasita, né? Só suga e não retribui nada. E por mais que o menino era pequeno, eu disse, você precisa ensinar algo para ele. Ele, pastor, mas eu não sei nada. Eu falei, o que você faz? Eu sou eletricista. Ensina o moleque! Precisa ensinar o menino a ser eletricista. Ah, mas eu não sei se é isso que Deus tem para ele. Isso aí ele vai saber depois. Mas agora você precisa ensinar alguma coisa. Primeiro porque ele precisa, como homem ou como mulher, as irmãs que têm filho, pelo amor de Deus, ensina a sua filha a fazer comida. Porque quando ela casar, ela vai ter um marido come comida. Não se vive de amor. Ou você acha que é assim? Daí está lá, 10, 12, 15 anos, mas não sabe lavar uma louça. Não lava nem a calcinha dela. Não sabe fazer nada, um ovo frito não sabe fazer. É um absurdo. Tem que ajudar em casa. Isso aí é para o bem dela e para a sua casa. Tem que aprender. Não interessa. Ai, minha filha ela tem chamada para ser médica. Tá bom. Ela vai esterilizar as coisas lá no consultório, mas vai lavar a vasilha aqui também. Faz parte de lavar. Esterilizar faz parte. Ó, esteriliza a vasilha do almoço. Já era. Precisa. Como assim? Vai deixar bonitão lá, só o celularzinho lá. É por isso que essa geração de jovem que a gente vive, pelo amor, né? Gente, mas tudo dolorido. Você fala uma coisinha. Ai, doeu. Palavras machucam. Pelo amor de Deus, gente. Esse bando de jovem frouxo. Precisamos ensinar os nossos filhos a serem homens. Nossas filhas a serem mulheres de verdade. Daí está lá um menino. O que ele sabe fazer da vida? Jogar celular. Passar de fase no Minecraft. Só isso. Não sabe absolutamente nada. Treine seu filho, treine a sua filha. Se organize. Do contrário, você não vai prosperar, mesmo sendo um verdadeiro filho e filha de Deus. E terceiro, para encerrar, põe ele, por favor, Miguel. Terceiro princípio, desperdício é pecado. Como eu disse, no Evangelho de João, nós vemos Jesus dando a ordem. Recolham o que sobrou. Então eles recolhem 12 cestos cheios. Ou seja, café da manhã do outro dia já está garantido. Isso não é sermão de vaca. Isso é economizar. Semana passada, eu acho, né? Estava na pizzaria lá com os irmãos. E a gente está comendo pizza lá e sobrou metade de uma coca. Eu e a Camila parecia faroeste. A coca assim, sabe quando você arranca a arma assim para ver quem pega? Deu, Camila, você vai ou eu vou? Pastor, eu vou pegar. Pegou. É assim mesmo. Se eu não pegasse, eu levava. Agora tá lá, sobra 2 pedação desse tamanho, o que você faz? Ai, deixa aí, vergonha, né? Mandar embrulhar e levar para casa. Que vergonha, querido. Chama eu vou e pego para você. Pizza no outro dia, de manhã, gelado, com café, é a glória. Só que o povo, não. Ai, meu Deus, o pessoal vai pensar que eu sou pobre. Mas você é pobre. Qual o problema das pessoas pensarem que você é pobre? Você é criatura. Que pense, mas que pense com razão. Se é pecado viver atrás de riqueza, como a Escritura declara, também é pecado desperdiçar as coisas que Deus nos dá. Pecado e desperdício. Você sabe, quando você perde dinheiro, você está perdendo a sua vida. Por quê? Você precisa viver para que ganhe dinheiro. Então, quando você desperdiça dinheiro, você está desperdiçando o seu tempo que você demorou. Esse tempo que você está desperdiçando, você poderia ter gasto com a sua família, com as coisas da igreja. Então é de fundamental importância que nós não venhamos a desperdiçar. Como eu falei, tem muitas pessoas que são avarentas, né? Deus me livre, não vá para esse caminho. Tem pessoa que vai à praia com o sorrisal na mão, volta inteirinho, intacto o negócio, né? Não abre para nada. A avareza em si é pecado, daí está lá. Você tem dinheiro. E mesmo tendo condição, você compra o pior, isso é ser avarento. Você tem condição, daí você compra aquele Havaiana, imitação de 10 contos, pela glória, né? Eu ganhei daquele uma vez. Gente, é do diabo aquilo lá. Eu lembro que eu andava assim, né? A sola ficava, o meu pé estava no meio do caminho, assim, já a sola ainda estava aqui.
Daí na hora que meu pé estava quase chegando lá na ponta, a sola descolava e vinha, pau, batia. Eu andava quase tropeçando no negócio assim, né? Terrível. Uma coisa, você não tem, se é aquilo que dá, compre. Mas você tem condição, não podemos ser avarentos. Puxa, eu não tenho problema nenhum com isso. Quando chega o bazar, é época de ser feliz. É aqui que eu vou me esbanjar, vou gastar uns 10 anos de uma vez. Não ligo para essas coisas. Daí, né, falei, puxa, minha esposa tá lá, mas você tem que andar mais bonitinho, mais arrumadinho, né? Eu falei, eu não posso, Raquel, eu sou pobre, né? Eu tenho que andar com o que dá. Aí então eu descobri uma loja que tem aqui perto da nossa cidade aqui. Ok, agora tá torto? Aí, agora vocês avisam? Agora que tá acabando o culto. Aí eu descobri uma loja que tem perto da gente aqui, que é roupa boa. E você sabe, roupa boa é caro, né? Eu já falei, não dá para comprar. Daí o irmão me disse, mas ela é com leves defeitos, é mais barato. Eu falei, dá para eu comprar? Dá. Eu falei, vou lá. Eu já vi um monte de vezes que você nunca reparou nos defeitos da minha roupa. Vai olhando depois, claro, né? Qual o problema? Aqui tá desbotando aqui embaixo, dobrei a barra para dentro, acabou o problema. Coisa boa. Então nós temos que andar de acordo com aquilo que a gente pode. Por que muitos, sendo crentes, vivem enrascados financeiramente? É porque eles querem viver um padrão de vida que eles não podem seguir. Aí tem aquele adágio popular, né? Passarinho que acompanha João de Barro vira servente de pedreiro. Ou, né, passarinho que acompanha morcego dorme de cabeça para baixo. Não adianta, você tem que andar de acordo. Quantas vezes aqui? Às vezes acabava o culto, pastor, vamos sair. Eu falei, não dá. Por quê? Porque não tem dinheiro. Já foi minha cota esse mês. Só que às vezes a pessoa quer impressionar o outro, quer fazer as coisas e acaba se endividando. Nós devemos, sim, ter uma limitação para os nossos gastos. Só que para você ter essa limitação, você precisa ter o controle da sua vida financeira. Precisa, hoje em dia está tão fácil. Aprenda a se organizar, aprenda a se organizar. Eu sei que muitas pessoas, às vezes, desperdiçam demais, sabe fazendo o quê? Trocando coisas que não precisa. Já reparou? Você compra lá, qual que é o último iPhone que tem agora? Alguém sabe, não? 13? Dá lá, você tem o iPhone 13. Negócio lá que você vendeu o meu carro, você compra o iPhone 13. Aí então sai o iPhone 13S. Mas eu preciso desse? Eu não vivo sem esse iPhone. Como assim? O meu tá uma geração anterior. O meu usei até travar, gente. Agora que travou, eu tive que trocar. Não teve alternativa. Mas repare que muitas vezes nós nos apertamos financeiramente. Por quê? Porque nós gastamos um dinheiro que não temos para comprar aquilo que não precisamos. E às vezes para impressionar pessoas que não estão nem aí para a gente. Organização é fundamental. E para encerrar, aprenda a não fazer dívida. Não fazer dívida, isso é fundamental. Eu já falei para os irmãos aqui várias vezes, né? Eu coloco uma gasolina boa no meu carro, só que a boa mais barata, óbvio, né? Eu já falei, irmãos, vai, baixa o aplicativo lá, né? Tem não sei quantos de retorno, vai lá. Eu coloco o aplicativo, daí eu vou ao posto mais barato, daí eu recebo um pouco de volta, e ainda tem um posto que eu ganho um pão desse tamanho assim, ó. Isso aqui é porque isso aqui que é vida, gente. Tem que fazer isso aqui. Temos que aprender a ser mais organizado, não fazer dívida. Aprenda a juntar dinheiro. Mas o ser humano é muito ansioso. Sabendo que a Escritura diz, não andeis ansiosos. Ele não consegue ter paciência. Ele está lá, celular, preciso comprar. Às vezes nem precisa, apenas o luxo. Daí compra um negócio em 10 vezes. Sabendo que você vai pagar quase 2 celulares. Por quê? Porque ele não teve paciência para, olha, eu vou juntar o dinheiro da parcela todo mês. E eu sei que eu não vou precisar nem dos 10 meses. Ali com 5, 7 meses no máximo, eu já vou juntar e vou comprar à vista. Aprenda a negociar, irmão. Isso é de fundamental importância. Tudo que você for comprar, pesquisa. Hoje em dia, o celular, você pesquisa tudo. Daí você vai lá e gasta sem precisar. Meus filhos, às vezes, eu vou comprar alguma coisa, eles não querem nem comigo. Porque, nossa, o pai vai chorar lá na cabeça da moça. Eu choro mesmo. Eu nem gasto no cartão de crédito, né? Não compro nada parcelado. Mas eu jogo esse miguezinho aí, claro, né? Eu chego lá, você é quanto? É 1.000. Divide em quantas vezes no cartão? 10, sem juros. E por dentro eu penso, né?
Ele pensa que eu sou idiota, os juros já está embutido na prestação aí, quer enganar, eu de que jeito, né? Eu tô lá, moço, mas se for no débito, você consegue tirar pelo menos os 4% do cartão? Eu não lembro exatamente essa porcentagem, né? Deixa eu conversar com o gerente lá. Daí vai, tira. Daí eu dou mais uma, né? E se for no Pix? Porque o Pix não tem nem 2% do débito, né? Você consegue tirar mais 2%? A gente precisa ir fazendo isso. E negociando. Não, e se for no dinheiro? Eu, na maioria das vezes, eu levo dinheiro, mas eu faço todas essas negociações aí. Porque eu vi uma pesquisa uma vez dizendo que se você comprar tudo que você precisa à vista, tendo paciência e juntar dinheiro, você conseguiria pagar os estudos do seu filho, da escola primária até a faculdade, só com o valor dos juros que você economizou comprando à vista. Então precisamos exercitar, né? Fuja de tudo que é tipo de dívida. A única dívida que talvez seja uma dívida boa, nem assim é uma dívida boa, né? Mas para a maioria aqui, talvez seja a única solução. Financiamento de casa. Porque a maioria aqui é pobre. Para você juntar hoje 180 mil para você comprar uma casa, de que jeito, tendo pagando no aluguel? É impossível? Então, às vezes, compensa. Você vai, eu financio a casa lá, nem que eu pague mais, mas daqui a 30 anos, é igual a minha só falta 24. Pertinho de acabar. Mas eu sei que daqui a 24 anos, dos meus filhos, vai ser ainda, quando eu seja vivo. Mas, do contrário, eu pagaria aluguel a vida inteira. Então, talvez essa seja a única dívida. E uma outra também é a seguinte. Uma vez o irmão estava explicando para mim. Ele comprou um caminhão financiado e ele já falou, pastor, eu pago R$300 de juros todo mês. Na hora, eu falei, você é louco? Como assim R$300 de juros? Ele disse, não, pastor, é que eu uso o caminhão para trabalhar. E tirando a prestação, entra R$1.000 por mês de lucro para mim. Eu tiro R$300 dos juros, ainda me sobra 700. Essa é uma dívida boa. Quando você compra um bem, aquele bem rende algo maior do que aquilo que você está pagando. Aí vale a pena. Do contrário, tenha paciência, irmãos. Seja organizado, e como diz aqui a Escritura, né? Precisamos ter paciência, sermos prudentes, porque a finança fala muito da nossa espiritualidade. Domínio próprio. Domínio próprio. Às vezes, eu estou ensinando, o homem ele consegue resistir a tentações que muitos poderiam dizer que é impossível. Às vezes ele resiste à mulher do chefe ligando para ele, fulano, sai comigo, sou apaixonado por você, meu marido não vai estar em casa, vai estar viajando, vem aqui. Ele, Satanás, arreda, e desliga. Ele consegue resistir a isso. Mas liga a moça do Santander lá, esse é o banco, né? Santander. Liga a moça lá e diz assim, olha, nós temos um crédito aqui pré-aprovado para você. De quanto, moça? Um pouco mais, fala um pouco mais. Ele não resiste. Às vezes é você, irmã, que consegue resistir, apertar o pescoço do seu marido, porque ele sabe que ele é o cabeça da casa, mas você passa no centro e vê uma placa grandona, escrito 10 e sem juros, até tremedeira. Ai, meu Deus, preciso comprar. Resista, devemos resistir a essas coisas. Domínio próprio faz parte de espiritualidade. Então, não queira impressionar as pessoas. Não gaste aquilo que você não tem. Tenha sempre uma poupança, isso é de fundamental importância, poupar. Mas a maioria dos brasileiros não tem um tostão furado na poupança. E imprevisto, você sabe, acontece, o próprio nome diz, é imprevisto, você não planeja. Daí o que ele tem que fazer? Ir lá no cheque especial. Ficar devendo, maior tempão. Nós vemos aqui que Jesus recolheu 12 cestos cheios. Deu trabalho? Óbvio que deu. Você imagina o povo comendo e indo embora. Bora, vamos dar o geral aí agora, recolhe. E o povo está lá recolhendo. Mas é através desse trabalho e da organização que eu e você seremos prósperos e teremos um ano melhor. Amém, meus irmãos?